Fala galera, bem-vindo de volta ao Descomplica.vc e aqui é o segundo vídeo da nossa série de investimento em startups. Então, se no primeiro vídeo trouxe os conceitos básicos, aqui a gente vai para o nível intermediário para avançar, hein, meu amigo? Então, fica comigo e bora para as perguntas. Vamos lá para a primeira pergunta, uma dúvida aí de geral, hein? Qual a diferença de tributação entre aporte via mútuo conversível e via equity direto, tá? Porque vamos separar essas duas definições. Quando a gente fala de mútuo conversível, ele é um instrumento de investimento, tá? O que é isso? É um contrato que você estabelece algumas regras com a startup, mas ainda você não é sócio, ok? Você tem o direito a converter uma participação societária. Ele afasta do investidor anjo qualquer risco relacionado à administração do negócio. Só que ele te dá o direito a um equity, ou seja, a ter algumas cotas ou ações daquela companhia. De largada, eu entendo que esse é o melhor instrumento para a gente realizar algum investimento, tá? O que vai acontecer na jornada? Quando essa startup caminhar, ela for bem e ela vai ter outras rodadas de captação, vai exigir uma decisão nossa como investidor anjo. Cara, eu quero participar dessa companhia ou não? E aí é neste momento que a gente converte esse direito à participação em ações. E frise o que eu falei aqui, ações ou cotas em uma empresa estrangeira. A gente nunca vai converter em um equity direto numa sociedade limitada aqui no Brasil, tá? Não é o melhor modelo, não é o veículo que a gente utiliza. Só que você vai ter esses dois timings aqui. Então, primeiro eu invisto como contrato de mútuo conversível, ou seja, um contrato de investimento que me dá direito a participar daquela empresa. E em um evento futuro, eu vou ser convidado a converter esse direito em uma participação, que aí seriam ações ou cotas de uma empresa que não é brasileira, por uma estrutura societária mais segura pra gente. Assim, o cara vai dar aquela colada, né? Deixa eu ver se eu falei o que era pra falar. Cara, se eu falar errado, que o cara venha me hatear na internet, né? É isso. E eu que aturo essa consequência. Fale mal, se criar um buzz ali nos comentários, tá ótimo. Pô. Pergunta 2. Existe diferença na tributação quando eu invisto em startups por meio de plataformas de equity crowdfunding? Acho que vamos definir aqui o que são plataformas de equity crowdfunding, porque pode mudar a estrutura assim do veículo de investimento, beleza? Quando você é um investidor anjo e você não está dentro, né, de uma comunidade, inclusive como é a de IVC, se você ainda não está nela, você está perdendo tempo e deveria fazê-lo, a gente cuida de todas as interações com a startup. Então, o contrato de investimento, a análise e o acompanhamento do investidor, do empreendedor e por aí vai. Tá? Então, esse aqui é um primeiro benefício. Então, quando você fala de estruturas de comunidades de investimento, ela vai fazer toda uma curadoria daquela startup se ela é ou não uma boa oportunidade naquele momento para investir, beleza? Quando a gente traz isso para uma ótica de veículo de investimento, você pode encontrar estruturas societárias ou de participação no investimento diferente, mas geralmente elas são mais organizadas porque recebem um número muito maior de investidores participando naquela rodada, tá? Então, se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar algumas dessas plataformas e você vai ver que há centenas de investidores que acompanham aquela rodada, às vezes com cota mínima, sabe? R$1.000, R$500, R$5.000, por um cheque ali de 2 milhões. Então, imagina, tem muita gente ali dentro. Então, para organizar todos esses sócios dentro de uma estrutura, as plataformas utilizam de outras estruturas societárias para receber essa grana e aportar o capital naquela startup. Do ponto de vista prático, a sua relação vai ser como um cotista, como um investidor anjo, como um participante talvez de uma estrutura similar a um fundo de investimento, e aí eles já organizam toda essa dinâmica fiscal ou tributária que você precisa como investidor. Como investidor anjo é algo mais direto, né? Você e aquela startup que recebeu o aporte do seu capital. E antes de ir para a terceira pergunta, né? Provavelmente você está aqui, meu amigo, você está gostando desse conteúdo. Então, se você está gostando, vai lá, já deixa o like, porque é importante a gente saber aí o que está tendo de conteúdo relevante para você. Afinal, esse conteúdo é feito para você, né? Então tem que fazer sentido. Vamos aí à terceira pergunta. Como funciona a compensação de prejuízos em investimentos em startups? Eu dei um leve spoiler disso no outro vídeo, porque infelizmente no Brasil, quando a gente faz investimentos em startup, ele é diferente do mercado de capitais. Então, quando você tem perdas, né, investimento em ações, você pode compensar dos ganhos que você vai ter. Infelizmente no Brasil não tem essa possibilidade. Então, as suas perdas, elas não podem ser compensadas dos seus ganhos futuros. São eventos separados, tá? Infelizmente.
Pergunta 4. Como funciona a retenção de impostos nos eventos de liquidez? Então, no seu exit, na venda de participação, em um IPO e por aí vai. E obviamente, né, gente, a depender da característica do evento, você pode ter situações onde esse R é retido. Então imagine num evento de IPO, onde você converte ali e tem uma participação pública e você vai ter ganho na venda daquelas ações. Parte do imposto de renda é retido e pode ser compensado na sua operação de ganho de capital. Mas o ponto importante é na venda da participação, na sua venda como investidor anjo, você recebe um montante proporcional ao seu direito e você calcula o imposto de renda que é devido e paga ele, tá? Então é importante entender qual desses instrumentos, né, a gente está falando, mas geralmente boa parte da parcela do IR que é devido é recolhida por você, mas em um cenário ou outro, parte dela pode ser retida pela empresa que está comprando aquela sua ação ou aquela sua participação. Pergunta 5, e essa aqui eu tenho propriedade para responder, hein? Contabilmente, o que eu devo analisar numa startup antes de investir? E aqui até contar uma história rápida com vocês. Meu primeiro contato com uma startup foi em 2009, né? Não entregando a idade, mas já faz um tempo, tá? E aí eu vi uma empresa que estava levantando R$1,5 milhão com prejuízo acumulado. Quando eu usei todos os meus conhecimentos contábeis, eu falei, cara, eu não sei que jogo é esse. Porque eu vi uma empresa numa estrutura de descontinuidade por ter prejuízo, recebendo um cheque de investimento e uma valorização muito maior do que o mercado tradicional avaliaria ela. E aí foi onde eu descobri esse mundo de tecnologia, tá? Então, quando eu olho para uma empresa, não necessariamente eu uso critérios contábeis para avaliar aquela startup. Eu vou olhar para critérios mais do negócio, de crescimento, de vias, né, que ela encontrou, de canais de distribuição daquela solução. Então, eu olho muito mais para indicadores financeiros e KPIs que vão me direcionar se eu tenho um bom negócio na mão, ok? A contabilidade, eu vou checar se o cara está fazendo tudo certo. Se ele paga imposto, se ele declara, se ele registra tudo isso. Mas não é a DRE tradicional que vai dar o valor ou a negociação que aquela startup precisa. Em algum momento no futuro, crescendo, faturando, ou até onde ela atinge o ponto de equilíbrio, essas duas metodologias elas vão se encontrar, tá? No começo não, a gente geralmente usa questão negocial, então quanto de capital que aquele cara precisa para levar a empresa de ponto A a ponto B, ou múltiplos correlacionais ou relacionais, seriam múltiplos de receita, múltiplos de margem bruta, o que quer que seja. Mas o mais importante é, não pense e não avalie uma startup como se fosse uma empresa tradicional, porque o jogo é um pouco diferente. E é por isso que você precisa de um contador igual eu, né? Então a gente na Cirrus é uma empresa especializada em negócios de nova economia, que a gente consegue ajudar outros empreendedores e investidores a entender se ele tem um bom negócio ou não, tá? Ficou bom esse jabá, hein? Vambora, agora eu vou pro CTA. E infelizmente chegamos ao fim dessa série de dúvidas de investimento anjo em startups e como que a gente declara tudo isso. Mas se você gostou desse vídeo, meu amigo, é a hora de você curtir, compartilhar e enviar para mãe, pai, tio ou qualquer um que tenha interesse nesse assunto. E não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e outros temas que é relevante para você, que eu possa te ajudar nessa sua jornada de investimento anjo em startups. E não se esquece de me seguir, cristiano.ffreitas, lá no Instagram. Ó, o sorrisinho aqui, ó, para não dar corte direto.